Judas, a partir do versículo 1. Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos chamados, queridos em Deus Pai e conservados por Jesus Cristo. Misericórdia e paz e caridade vos sejam multiplicadas. Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Mas quero lembrar-vos, como a quem já uma vez soube isto, que havendo o Senhor salvo um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas, até o juízo daquele grande dia. Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo se corrompido como aqueles e ido após outra carne, foram postas, por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. E contudo, também estes, semelhantemente adormecidos, contaminam a sua carne e rejeitam a dominação e vituperam as dignidades. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Estes, porém, dizem mal do que não sabem, e naquilo que naturalmente conhecem, como animais irracionais se corrompem. Ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão e pereceram na contradição de Coré. Estes são manchas em vossas festas de caridade, banqueteando-se convosco e apacentando-se a si mesmos sem temor. São nuvens sem água, levadas pelos ventos de uma para outra parte. São como árvores murchas, infrutíferas, 2 vezes mortas, desarraigadas. Ondas impetuosas do mar que escumam as suas mesmas abominações. Estrelas errantes para os quais está eternamente reservada a negrura das trevas. E destes profetizou também Enoque, o 7º depois de Adão, dizendo: Eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos, para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios, por todas as suas obras de impiedade que impiamente cometeram e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. Estes são murmuradores, queixosos da sua sorte, andando segundo as suas concupiscências, e cuja boca diz coisas muito arrogantes, admirando as pessoas por causa do interesse. Mas vós, amados, lembrai-vos das palavras que vos foram preditas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam que no último tempo haveria escarnecedores que andariam segundo as suas ímpias concupiscências. Estes são os que causam divisões sensuais que não têm o Espírito. Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo, conservai-vos a vós mesmos na caridade de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E apiedai-vos de alguns que estão duvidosos, e salvai alguns, arrebatando-os do fogo. Tende deles misericórdia com temor, aborrecendo até a roupa manchada da carne. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória, ao único Deus, Salvador nosso, por Jesus Cristo, nosso Senhor, seja glória e majestade, domínio e poder, antes de todos os séculos, agora e para todos sempre. Amém. Did we get down to verse 8? Chegamos até o versículo 8? Well, my only comment on this and the 9th verse is that it is an example to us how we regard those who are over us according to the law. I believe verse 8 and 9 Eu creio que versículos 8 e 9 are an example to us who believe
São exemplos para nós que cremos how we behave ourselves to those who are set over us according to the law. como nós devemos nos portar diante daqueles que estão colocados sobre nós de acordo com a lei. Because according to Romans chapter 13, we are to respect those who are set over us. Porque de acordo com Romanos 13, nós devemos prestar contas àqueles que são colocados sobre nós. In Romans 13, Em Romanos 13, we have an example. nós temos um exemplo One moment. How we are to behave ourselves toward those who are over us. como nós devemos nos portar diante daqueles que estão sobre nós. They may be very corrupt, Eles podem ser corruptos, but we are to behave ourselves with respect to them. mas devemos nos portar com respeito a eles, diante deles. David, in his kingdom, is a picture to us of the Lord in his rejection. Davi, no seu reinado, é uma figura do Senhor na sua rejeição. Solomon is to us a picture of the Lord in his exaltation. Salomão, para nós, é uma figura do Senhor na sua exaltação. And when Solomon came to power, when Solomon's kingdom came into power, E quando o reino de Salomão começou, there were 3 men whom he had slain. There are 3 men whom he had killed. haviam 3 homens que ele havia matado. And I believe in the 12th, 13th, and 14th chapter of Romans, E eu creio que o 12º, 3º e 4º capítulos de Romanos, we get the antitype of those 3 men. nós temos o antitipo desses 3 homens. In chapter 12 of Romans, No capítulo 12 de Romanos, Adonijah is a picture to us of one who would have enthroned himself. He had a complete disregard of the honor due to Solomon. divided. Adonijah Adonijah, was one man who was killed. quem é esse homem? Adonias. Yeah. É o homem que foi morto. O primeiro homem que foi morto. He did not regard the honor that was due to Solomon because he wanted Abishag for himself. Ele não prestou respeito a Davi porque ele queria Abishag. Abisag para si. Yeah. In chapter 13, Joab did not care about David's interest in the world. No capítulo 13, who was the man? Joab. Joá, can you repeat, please? Joab did not care about David's interest in the world. Joabe não tinha interesse In David's interest in his kingdom. naquilo que Davi tinha seus interesses no reino. Except when it was to his own advantage. A não ser quando era para sua própria vantagem. Otherwise, he didn't care how he represented David. De outra forma, ele não se importava como deveria representar Davi.
Remember, he killed Abner Lembre-se que ele matou Abner and another, now I can't remember the other one that he had killed because e outra pessoa também que ele acabou matando. he was only interested in himself as a general. Porque como general ele estava interessado apenas em si mesmo. And he did the right thing when it came to numbering the people. E ele fez a coisa correta quando ele numerou o povo, quando ele contou o povo. But it was only because he didn't want to do it. Mas foi apenas porque ele não queria fazê-lo. In chapter 14, Capítulo 14, Shimei would return a slave to his old master. Simei havia retornado do cativeiro do seu... He returned from? He returned a slave. He would go and get his slave back to himself again. Ele queria pegar novamente o seu escravo para si. And he did not learn the mercy of God for himself. E ele não aprendeu a misericórdia de Deus para si mesmo. In chapter 14 of Romans, O capítulo 14 de Romanos it's how we behave ourselves to our brethren who are weaker. é como nós nos conduzimos com os nossos irmãos que são mais fracos. So, in this portion, I believe we see a example to us E nessa porção eu creio que vemos uma figura de nós mesmos, how we behave ourselves toward the higher powers. como nós nos comportamos diante daqueles que têm um poder maior. In other words, the Christian is not here to set the world right. Em outras palavras, o cristão aqui não está para consertar o mundo. I believe it's the failure of Christendom to be involved in politics and to seek to set the world right. Eu entendo que é uma queda na cristandade se nos envolvermos com política e tentarmos arrumar o mundo. Levíticos 11, versículo 9. Isto comereis de tudo o que há nas águas, tudo o que tem barbatanas e escamas nas águas, nos mares e nos rios, aquilo comereis. Aqui em Levítico está falando desses animais limpos que poderiam ser comidos, e essa figura desses que haviam nos mares, haviam duas coisas que eles teriam que ter para ser limpos, escamas e barbatanas. E é uma figura para nós, como cristãos, nós estamos nesse mundo como um peixe está no mar. Ele não tem como se separar, né? Como não como se separar, mas como viver fora desse ambiente. O cristão está no mundo. Nós não somos deste mundo. E essas duas características desse peixe falam de duas características importantes para nós não nos contaminarmos com esse mundo. Que uma delas são as escamas, né? Que entre o peixe e a água haviam as escamas que protegiam desse contato direto com o mundo. E nós, como cristãos, devemos ter como essa couraça, né? Essa blindagem, né? Ficar blindados do envolvimento desse mundo. Nós estamos nesse ambiente do mundo, mas sem estarmos influenciados pelas coisas do mundo, porque nós não somos desse mundo. E a segunda coisa fala das barbatanas. As barbatanas são o que fazem esse peixe se locomover e ir para frente.
E assim, para nós também é uma figura para nós espiritualmente. Embora nós estamos nesse mundo, nós devemos nos manter afastados e ter poder de continuar a nossa vida espiritual. Porque nós devemos crescer no conhecimento das coisas de Deus. E quando perdemos essas características, nós vemos enfraquecimento nas nossas vidas espirituais. Então, é um exemplo precioso para nós, né? Uma figura preciosa para nós de enxergarmos que não devemos nos envolver com esse mundo. Esse mundo tenta sempre nos seduzir, sempre nos enganar, nos envolver, né? Vemos as coisas cada vez mais rápidas nesse mundo e tentando nos envolver, mas é necessário que haja separação dessa correnteza. E que possa o Senhor, né, com essa figura aqui, mostra que há poder de Deus para que nós possamos nos manter imaculados aqui nesse mundo e continuarmos a nossa carreira de fé, crescendo nas coisas de Deus. É o que nós vemos um pouco mais à frente no nosso capítulo de Judas, não deixando o resto para trás, mas o versículo 20 de Judas. Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo, conservai-vos a vós mesmos na caridade de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Falou de todos aqueles ali que caíram, né? Aqueles que são nuvens, como é que fala? Nuvens sem água, e de todos aqueles que se meteram no meio, citando exemplos, e fala para que nós, né, mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo, conservai-vos a vós mesmos na caridade de Deus. Nós precisamos vigiar enquanto estamos aqui nesse mundo. Nos conservarmos para Deus. Nós vemos que houve uma batalha aqui entre Miguel e o diabo acerca do corpo de Moisés. Deuteronômio diz que 34, né, diz que ninguém sabe onde foi colocado o corpo dele. Sabendo, né, Deus sabendo sobre a influência que o homem sofre sobre idolatria, pensamos o que poderia ser feito com Moisés. E assim o corpo é guardado para que não houvesse nenhum tipo de adoração ou qualquer coisa assim a ele. Porque o libertador era Deus, era Jeová e não Moisés. E nós vemos hoje, né, o que fizeram com a cruz, com o Calvário, com Jerusalém, com tudo que... as mirabolantes histórias em cima da passagem do Senhor Jesus por esse mundo e tudo que fizeram com... Mas o Senhor foi guardado, né? Nós vemos que não ficou nada dele aqui. O que existe aí é tudo invenção que os homens fizeram em cima. Mas também Deus não deixou que nada ficasse do Senhor aqui para a idolatria. Só terminar o pensamento, que nós temos as Escrituras, que é a autoridade
divina, né, naquilo que nós devemos aprender, e temos o privilégio de aprender das coisas de Deus, acerca de todos os santos, acerca do nosso próprio Senhor Jesus. Nós temos as Escrituras. Someone has said that in verse 11 we have the opposite. Alguém disse que no versículo 11 nós temos o oposto. In John chapter 14, Em João 14, in the verse when the Lord Jesus says, in verse 6, no versículo 6, quando o Jesus, Senhor Jesus fala: Jesus saith unto him, I am the way, the truth, and the life. Diz, Go ahead. No man cometh unto the Father but by me. Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14, 6. Cain was not subject to the way. Caim não era sujeito a esse caminho. And in this chapter, the error of Balaam is the corruption of ministry E for neste capítulo, o erro de Balaão era a corrupção. for reward. A corrupção do ministério por prêmio. And Korah would resist the authority of the scriptures, E Coré resistiria à autoridade das Escrituras. or Moses, I should say. Ou talvez resistiria a Moisés, eu pudesse dizer. Pensar um pouco também nesse caminho. O caminho de Caim, ele é também o homem religioso, mas não aceitando a sentença de Deus sobre o homem, sobre o pecado, não aceitando isso. Que nós vemos que na expressão da sua oferta, ele mostrou isso. Ele não aceitou, ele não tinha a compreensão de que o homem era caído e que pairava sobre ele juízo e que havia necessidade de substituto, como foi o caso de Abel, a oferta dele mostrando isso. Isso é uma figura que nós vemos, o homem religioso, ele tem a sua adoração. Porque Caim adorou, ele foi lá para adorar. Só que não tinha compreensão, não tinha essa realidade com respeito ao juízo que Deus deu a esse mundo, deu ao pecado. Então ele tem a sua adoração, mas sem valor. E Balaão, nós vemos que ele era um profeta, só que ele usava daquilo que ele tinha para enganar o povo de Deus. Nós vemos que ele ensinou Balaque, que queria a ruína de Israel. Ele ensinou Balaque, o rei Balaque, como colocar tropeços nos filhos de Israel. Ele, conhecendo, né, as fraquezas do povo, ele ensinou. E isso é chamado em Apocalipse também como a doutrina de Balaão. Então existe hoje a doutrina de Balaão. E Coré, como o irmão já disse, é toda a rebelião contra a autoridade. E também não só com respeito às autoridades instituídas por Deus no governo e etc., mas a autoridade da própria palavra de Deus. Que nós já falamos de
que esse pensamento segue a doutrina do anticristo, que rejeita toda a autoridade divina. And 38, Hebreus 10, 38. we read, "Now the just shall live by faith. Nós lemos que o justo viverá pela fé. But if any man draw back, my soul shall have no pleasure in him." Mas se alguém voltar para trás, a minha alma não tem prazer nele. God has pleasure in all of his own people. Deus tem prazer em todo o seu povo. We might go through this world in weakness, Nós podemos ir por esse mundo em fraqueza, but God has no pleasure in apostasy. mas Deus não tem nenhuma alegria, nenhum prazer em apostasia. Podemos pensar algo que é bem conhecido nosso, mas que é a questão do pecado e do pecador. Nós devemos abominar o pecado e amar o pecador. O Senhor na cruz falou, né? Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. E essa é nós confundimos muitas vezes o pecado com o pecador. Nós devemos julgar o pecado, saber, esse versículo também, em Judas tem um versículo que fala, no versículo 23 de Judas, e salvai alguns, arrebatando-os do fogo, tende deles misericórdia com temor, aborrecendo até a roupa manchada da carne. Nós devemos aborrecer qualquer manifestação de pecado. Não devemos ser condescendentes com isso, mas devemos amar o pecador. E que o Senhor nos ajude nesse exercício, de sermos duros com nós mesmos, e andar em amor com os outros. É algo que, como aqui fala o versículo 22, apiedai-vos de alguns que estão duvidosos. E nós temos responsabilidades também com aqueles que estão ao nosso lado. Nós podemos ser de auxílio ou de tropeço para nossos irmãos. O Senhor, quando apareceu para Pedro depois da ressurreição, ele perguntou: Pedro, amas-me? Simão Pedro, Simão filho de Jonas, amas-me? Apacenta. Ele fala duas coisas, o cordeiro e as ovelhas, e fala em apacentar e alimentar as ovelhas. E nesse sentido deve haver também um exercício nas nossas vidas de não sermos de tropeço, mas sim sermos de ajuda no Senhor para nossos irmãos. Pedro, depois que o Senhor morreu, o Senhor tinha dito para Pedro ir para Jerusalém. Era isso, né? Quando o Senhor, acho que ele tinha dito para Pedro ir para, não lembro se era Jerusalém, mas Pedro voltou a pescar. Ele foi pescar e com ele foram alguns juntos. Então, na falha de Pedro, ele levou alguns juntos, alguns foram atrás dele também.
E que o Senhor nos ajude nesse exercício também, né, de sabermos que o que nós fazemos, os nossos exercícios, eles influenciam, eles estão sujeitos a levar outros nas nossas falhas juntos, e que possa haver temor de nós cuidarmos daqueles que são do Senhor. Aborrecendo até a roupa manchada da carne, odiando até a roupa manchada da carne. Forte, né? Forte. Vamos ler o versículo em Romanos capítulo 16. Romanos 16, capítulo 19. Capítulo 16, versículo 19. Romanos. Paulo está encerrando essa epístola aos Romanos. E ele menciona algo interessante. Porque ele fala assim: quanto à vossa obediência, é ela conhecida de todos. Impressionante, né? Assim, o Espírito inspirou o escritor a registrar que a obediência deles era conhecida de todos. Mas o pensamento que eu queria trazer era, o final do versículo fala: comprazo-me, pois, em vós. Ou seja, ele tinha prazer, Paulo, o apóstolo, prazer neles. E ele dá uma instrução: e quero que sejais sábios no bem, mas simples no mal. Sempre vem o pensamento de sábio no bem. Pensam, quando nós temos bem e bem, discernir o que seria prioridade entre os bens. Nós estamos na atmosfera de bens. Ser sábio no bem é discernir os bens. Dentre os bens, o que seria mais importante, por assim dizer. Sábio, simples no mal é mal, mal é mal. Não tem que discernir, não tem que resistir, não tem que testar. Mal é mal. Simples no mal é dizer, isso é mal. Eu acho uma coisa muito difícil ser simples no mal. Mas nós sabemos que a graça de Deus pode nos fazer simples no mal, dizendo assim: isso é mal, Senhor, me ajuda. Voltando a Judas, eu queria relacionar esse simples no mal com odiar até a roupa manchada da carne. A carne não tendo lugar. Mal é mal. Não encontrar o bem dentro do mal, ou o menos mal dentro do mal. Carne é carne. Ela pode se manifestar aqui dentro, nas reuniões.
na minha vida individual, nos meus pensamentos. Os pensamentos eu não tenho como controlá-los, mas andando na presença do Senhor eu devo julgá-los, falando assim: isso é mal. Eu queria só trazer, conectar, relacionar esse aborrecendo até a roupa manchada da carne. A carne é inimizade contra Deus. O que, penso eu, nos distancia e já foi dito aqui ontem, num certo sentido, é a aproximação de Cristo, ou o olhar para Cristo, andar com Cristo. Isso vai nos livrar de muitas coisas. E a graça de Deus pode nos ajudar a aborrecer até a roupa manchada da carne. Nosso tempo está acabando. Tem esse versículo 24. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória. Ao único Deus, Salvador nosso, por Jesus Cristo, nosso Senhor, seja glória e majestade, domínio e poder, antes de todos os séculos, agora e para todos sempre. Amém. Esse versículo 24, que fala: ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar. Só Ele pode nos guardar. Se nós não nos apoiarmos sobre o Senhor, nós vamos tropeçar. Mas aqui, tira todo o fardo das nossas costas, né? Porque a lei colocou esse fardo. Faz isto, faz, não faz, faz, não faz. Nós não temos mais esse fardo. Nós temos essa pessoa que é aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar. Nós estamos de pé porque Ele está nos guardando. Podemos até achar que não é, mas é. Nossos pensamentos podem estar achando que é a nossa força, mas não é. Estamos de pé porque Ele está nos guardando. Estamos reunidos ao nome do Senhor porque Ele abriu essa porta. Fala em Apocalipse: eis que pus diante de ti uma porta aberta e ninguém a pode fechar. Ele abriu e ninguém pode fechar. Esse sentido de que é o Senhor que nos mantém e que Ele é que é capaz de nos guardar é fundamental para a nossa vida cristã. Nós falamos muitas coisas, o conhecimento entre nós, entre os irmãos, em todos os lugares é muito variado, mas não é o conhecimento que guarda. O que guarda é o Senhor, é a comunhão com o Senhor que guarda. Desde pequenos, crianças, jovens, adolescentes, idosos, é o Senhor que guarda. Se não houver apoio sobre o Senhor, o conhecimento não vai guardar ninguém. E isso é precioso, né? Que nós olhamos uns para os outros e sabemos que o Senhor pode guardar todos.
Às vezes nós olhamos, puxa, aquele irmão sabe tanto, né? Puxa, aquele não vai cair, né? Mas não é assim. É maravilhoso, às vezes nós vemos um irmão jovem, ou um irmão que tem pouco conhecimento, e nós vemos ele de pé. Isso é que é maravilhoso, né? Porque nós vemos que é o Senhor que está mantendo. Às vezes, num que conhece bastante, a gente acha que é o conhecimento que está sustentando ele e nos enganamos. Mas nós devemos ver que é o Senhor mesmo que está mantendo um e o outro. E é um consolo para nós esse versículo, né? Depois disso tudo que a gente leu aqui, desses problemas todos nessa epístola, e vermos que tem um que é poderoso para nos guardar de tropeçar. Não há temor para nós. Se andarmos com o Senhor, não vamos tropeçar. E depois fala, e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória. Aqui fala com alegria. O Senhor é um tesouro para nós. E esse tesouro deve produzir em nós alegria. E nós devemos confessar que muitas vezes não andamos com alegria. Andamos no Senhor, mas sem alegria. Eu falo por mim, né? Eu muitas vezes ando sem alegria. Mas o Senhor é para nos trazer alegria. Muitas vezes nós vemos situações e coisas e nós perdemos a alegria. Em Mateus fala que vejam as aves dos céus, não semeiam e não cegam, e vosso Pai que está no céu as alimenta. É algo simples. E nós andamos preocupados, dia após dia, cada vez mais preocupados, né? E perdemos essa simplicidade, essa confiança, essa comunhão com o Senhor, essa alegria de termos o Senhor. O maior bem que uma pessoa pode ter é o Senhor. O mais precioso, o maior tesouro, e que o Senhor nos ajude a andarmos com essa alegria de termos a Ele. E não queremos mais nada, e com Ele o resto vos será acrescentado.